Olá, irmãos! Aqui é a missionária Mara. E aqui é o missionário Ronaldo. E você está no canal Missionários Sem Visão. Guiados pela fé. Irmãos, antes de começar nosso vídeo hoje, que está imperdível, maravilhoso. Não perca. eu quero pedir a vocês, sabia, irmãos? Irmão, que tem muita gente assistindo nossos vídeos, mas não estão se inscrevendo. Então, meus amados, se inscreva no nosso canal, nos ajude a levar esta obra ao mais longe que possível, né? Exatamente. Porque tem muitas vidas, missionária, precisando desse socorro. Verdade. Então, se inscreve aí, antes da gente começar o vídeo, dê seu like e depois você compartilha. E agora a gente vai para o nosso tema de hoje. Irmão, olhe a comparação que eu estava pensando. Diz. Por que será que tem igrejas que estão lotadas, mas lotadas? Você olha assim, parece um formigueiro de tanta gente. E outras que estão praticamente vazias, quase as moscas. Praticamente o pastor e meia dúzia de fiéis. Quer saber? Quero. O povo quer saber, né? O povo quer saber. Sabe. Você já deve ter visto, né? Tem verdade. cultos ali que tá lotado. E tem outras igrejas que você vê lá meia dúzia de pessoas. Verdade. Então, sabe por quê, missionária? Por quê? Sim. Aquelas igrejas estão lotadas, super lotadas mesmo. É porque ali, ó, ali tem, as pessoas estão ali para ouvir o que lhe agrada, sabe? Exatamente. Agrada o ego deles. São pessoas que estão ali, os pastores estão falando ali para chamar a atenção delas, só ali para agradar a satisfação do ego, sabe? Eu vejo assim como pregações estratégicas. Isso, exatamente. Para chamar a atenção. Isso. Eles só falam o que o povo quer ouvir. Exatamente. Eles só pregam sobre o céu, Sim. sobre prosperidade. Sim. Só coisa boa, né? Sim. Agora falar que realmente o inferno existe, se você não se cuidar, você vai lá para baixo, isso ninguém quer ouvir. E já tem uns que estão falando que o inferno nem existe. Meu Deus. Não, e outros dizem que o inferno é aqui na Terra. Distorcem a palavra de Deus, por Exatamente. quê? Porque dessa forma você consegue segurar os fiéis na igreja. Né? Exatamente. Agora, muitas vezes, essas igrejas que estão mais vazias, é porque o pregador é muito sério. Muito sério. Fala, prega realmente de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, Sim. no pé da letra e doa quem doer. E a palavra confronta as pessoas. Os ideais das pessoas, né? Isso, vai de encontro. Então, aquelas pessoas que são confrontadas e aceitam, elas permanecem ali no local que está vazio. Por quê? Aqueles que estão vazios ali, que estão ouvindo a palavra de Deus e está sendo pregado e eles estão aceitando, eles não saem de lá. Agora, aquelas que vão ali, que a palavra confronta, que elas saem de lá, elas vão ali, para onde é que as outras ali estão falando só o que elas querem ouvir? Elas gostam. É porque assim, missionário, tem pessoas que falam assim, eu não vou mais vir nessa igreja. Sim. Aquilo ali foi uma indireta pra mim. Exatamente. Sabe, o pastor pregou um negócio ali que é uma indireta pra mim. Aí pega e sai e vai lá onde só prega flores, né? Flores. Só que eu tenho uma coisa pra dizer. É melhor você ouvir a verdade, porque a própria palavra de Deus diz que a verdade vos libertará. Exatamente. João 8,32. Antigamente, irmão, eu tinha um ditado que eu tinha comigo. Era coisa minha. Sim. Mas eu sempre perguntava assim pra pessoa: o que você prefere? Uma mentira doce ou uma verdade doida? Exatamente. Então, irmãos, o que eu quero dizer pra vocês que não é porque uma igreja tem poucos membros que ela é uma igreja ruim, que não está sendo pregado a palavra como deveria. Sim. Né? A culpa não é do pregador, a culpa não é do pastor. Não. Porque o pastor está lá, a igreja está lá. Sim. Às vezes a culpa da igreja estar vazia é porque muitas pessoas não querem ouvir a palavra. É desconfortável para elas. Não querem ouvir a verdade. Essa que é a realidade da coisa. Por quê? Como você falou, as pessoas querem ouvir o que lhe agrada. Então, quando a pessoa está sendo ali, como o joio e o trigo, você não pode cortar o joio, ou seja, tirar o trigo e deixar o joio. Por quê? Senão morre, né? Então, assim, aquelas pessoas que não querem ouvir a verdade, elas saem e vai para mentira. Elas né? vão Por para engano. onde? Elas vão
para onde tem palavras que são mais doces pro ouvido. Porque tem gente que pensa assim, irmãos, nossa, minha vida já é tão conturbada, já tem tantos problemas, aí vou lá, fico escutando, né, o pastor praticamente dá uma chibatada na gente com as palavras. Ai, por que isso? Eu vou num lugar onde que fala de Deus, do paraíso, da parte boa, né? Fala da salvação, é ótimo, mas para alcançar tudo isso, a gente é obrigado a passar pelas partes mais duras da vida. Sim. O próprio Jesus disse que a vida aqui não seria fácil. E outra coisa, tem uma música que fala assim, ó, do católico, que fala assim, quando pastores preguem as rosas, mas preguem os espinhos também. Porque tem pastores aí pregando rosas, esquecendo dos espinhos, sabe? Então, porque falar do céu, só do céu, é maravilhoso. Mas tem que falar do inferno também, porque se mostrar o bem e não mostrar o mal, a pessoa vai pensando que só o bem e o mal, confrontando a pessoa não sabe que existe o mal, e aí? E se eu te falar, irmão, que na Bíblia se fala mais do inferno do que do céu? Não, por quê? Por que da Bíblia fala mais do inferno do que do céu? É para nós tomar cuidado. Exatamente. É um alerta que a palavra de Deus nos dá, porque o inferno ele é real. Sim. As igrejas por aí que tá pregando que o inferno não existe, que o inferno é aqui, tá distorcendo a palavra de Deus. E outra coisa, uma vez um pastor amigo meu falou assim, falando pra gente na igreja, falou assim, tem pessoas, pastores aí que pregam que o inferno é aqui. Você já pensou? Um inferno com shopping, lojas, né? Mar, ar-condicionado. Isso, ele falou isso também, assim. Então, quer dizer, se o inferno fresquinho. Aí ele falou assim, o inferno desse jeito, aí você acha que o povo vai querer sair de lá? O povo vai querer ir pra lá, ué. É verdade. Entendeu? O povo vai querer ir pra lá. Então, quer dizer, o povo tá à procura de rosas, maravilhas, né? Coisas que lhe agradam, não as coisas que agradam o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, fica um alerta, você que vai nessas igrejas lotadas, porque tem igreja, irmão, que eu sempre falo que não é louvor, é showvor. Porque tem a banda da igreja, tem jogo de luzes lá em cima, o púlpito virou um palco, gente. A gente tem que cuidar com essas coisas. Só falta porque senão a fama dessa banda cresce e Deus diminui. E nós precisamos diminuir para que Jesus cresça. Exatamente. Então, aonde é muito, sabe, eu não estou criticando, mas eu acho assim que estão trazendo para a realidade. Igreja que tem balé, por exemplo, para que isso? Para que isso? Balé na igreja, banda lá com trocentos tipos de instrumento. Verdade. Sendo que às vezes só uma voz assim, solo, uma capela já alegra a Deus. Sabe? Ó, missionária, voltando lá atrás, quando as igrejas não tinha nada disso. Eu estava relembrando com quantos milagres que aconteciam naquela época. Estava eu relembrando com o pastor, nosso pastor Márcio. Eu estava falando com ele, pastor, se eu ver, né, antigamente as igrejas eram de madeira, banquinho de madeira, chãozinho batido, né? Simplesinho, e era uma unção, uma bênção. O irmão fez eu lembrar, eu vou falar aqui algo que tem na internet. Eu não sei onde que eu vi, mas se vocês procurarem, com certeza vocês vão achar no YouTube. Gente, olha que lindo esse testemunho. Ali no vídeo, que eu assisti já tem algum tempo, ele conta que um homem foi para uma igrejinha no interior, bem interior. Estrada de chão, terra batida, mas há muitos anos atrás. E esse homem, ele era um homem que trabalhava numa faculdade, numa universidade. E ele foi num culto, numa igrejinha à noite. Gente, era lampião penduradinho assim, um altar simplesinho. Sim. Bíblia, que hoje em dia ninguém mais leva a Bíblia para a igreja, né, irmão? E olha, no telão. Antigamente não tinha telão. Tudo no telão hoje em dia. Mas não estamos criticando, só estamos lembrando que os milagres antigamente aconteciam mais do que hoje. A gente tem que começar a rever aonde que está acontecendo as falhas, por que os milagres não estão mais acontecendo. Eles acontecem, mas mais com maior dificuldade para você alcançar um milagre hoje. No meio de 100 pessoas, umas vezes alcança uma graça. Mas olha, o que eu quero falar para vocês é que esse homem foi nessa igrejinha coberta de palha, igrejinha de madeira, os pilares eram feitos com tronco de árvore, chão batido de terra, banquinho de madeira, e os irmãos começaram a cantar. O que esse homem fez?
Como lá não tinha energia, não tinha nada, na época ele levou um gravadorzinho desse, botou a fita Sim. lá, uma fita virgem, colocou lá, apertou o REC lá e começou a gravar. Aí beleza. Gravou os irmãos cantando, mas com aquele amor no coração, aquela coisa pura. E daí tudo bem, terminou o culto, ele foi pra casa, chegou em casa, jogou o gravador lá num canto, lá, daí passou uns dias, ele... deixa eu escutar aqui os hinos que eu gravei. Irmãos, acreditem, tá no YouTube, é só vocês procurarem. Quando esse homem, irmão, colocou essa fita pra tocar de novo, né, ali na igrejinha de madeira, tinha o quê? Umas 10, 15, 20 pessoas no máximo. Mas na fita, ele ouviu milhares de vozes cantando junto, milhares. E com instrumento, sendo que na igreja não tinha instrumento nenhum. Irmãos, ele não acreditou, ele levou essa fita para um laboratório na universidade, um laboratório de áudio. E os instrumentos que tinha naquela faixa da fita não eram desse mundo. Olha, chega a arrepiar, não era desse mundo. E as vozes que tinha um coral cantando junto com os irmãos da igreja também não eram humanas. Exatamente. Não eram desse mundo. Olha, era tanta unção naquela igreja que os anjos, o céu se abriu, os anjos cantaram junto com os irmãos. Que coisa coral, mais linda, um coral de anjos. Coral celestial, né, missionário? Exatamente. Numa igrejinha de madeira lá, que chão batido. Simples, né? E hoje você vai nessas igrejas moderna, é jogo de luz, é tudo que é tipo de instrumento, as pessoas brincando com a voz, pra você conhecer, né? Pra você ter uma ideia, às vezes tem gente que vai falar isso assim, missionário, mas você tá muito atrasado. Mas pensa comigo, antigamente você não tinha máquina de passar cartão, você passava o cartão, o dinheiro era pisco, você pegava lá e colocava lá, depois estava lá no gasofilácio, como era chamado, né? E hoje não, hoje tudo é no Pix, tudo às vezes a pessoa tá com o celular na mão ali, o pastor pensa que a pessoa tá fazendo Pix, a pessoa tá respondendo uma mensagem no WhatsApp. Então quando ele falar no Pix, eu vou pegar aqui, mas eu vou responder, que dá uma olhadinha nos grupos, e o pastor achou que vai entrar um Pix. Você vê, como é que são as tecnologias mundiais de hoje, né? Então, esse coral aí, como você ressaltou, era espiritual, um coral celeste, vindo do céu. E hoje nas igrejas não tem mais isso. Na igreja hoje é como você falou, você tem que estar tudo afinadinho. Dificilmente algum irmão derrama algumas lágrimas na igreja. Dificilmente a palavata toca o coração. Por quê? Porque as pessoas já até sabem o que vai ouvir lá. Exatamente. Olha, você vai ser próspero, você está passando aquela frasezinha de sempre formada lá. Deus está vendo o sofrimento e já está entrando com providência. Como que ele vai estar entrando com providência se a própria pessoa ainda não pediu para Deus, não orou, não dobrou o joelho? Tá lá esperando que os irmãos da igreja façam tudo no teu lugar, irmão. Isso não existe. Então, tem pessoas que chegam na igreja e quer que o pastor faça tudo para ele. Ó, pastor, ora por mim. Ora por mim, os irmãos oram por mim. Olha, eu tô passando por uma luta, ora por mim. Tá, você ora. Aí ele não faz nada, bateu. Não busca a Deus, não faz nada. Aí não acontece nada, não vou naquela igreja mais. Por que você não vai, irmão? Não se lá tá lotado, é porque lá deve ter muito milagre, eu vou pra lá. Vai pra lá, chega lá e se decepciona também, porque é tudo falcatrua, engano, só o que a pessoa quer ouvir. Aí o que ele fala? Aqui falou o que eu quero ouvir. Tá, mas já que falando das coisas real, que ele cita qualquer coisinha, ele já sai de lá. Irmãos, a gente não pode, às vezes, escutar algo na igreja e achar, não, é pra mim, é uma indireta, aqui eu não veio mais. Não é assim que funcionam as coisas. Se você se sentiu atingido por alguma palavra pregada, às vezes numa igreja menor, com menos pessoas, mas você sentiu assim alguma coisa, chama o teu pastor num canto para conversar, porque afinal de contas o teu pastor é o teu amigo, é a tua cobertura espiritual. E essas igrejas que tem milhões de fiéis, de membros, como que o pastor vai dar conta de falar com todo mundo? E é multidões, né? Multidões. E eu quero dizer para você o seguinte, você que está nos assistindo, como a missionária falou, eu já fui confrontado assim. Às vezes eu cheguei na igreja, o pastor pregou uma palavra e ela foi bem em cima de mim, parece que era para mim, mas eu nunca, assim, não
discordando da sua palavra. Missionária. Eu nunca procurei o pastor. Por quê? Porque quando ela veio em mim, eu senti algo diferente. Eu senti a mudança, algo mexeu comigo. É que cada um recebe de uma forma, né? Então, Mas quanto a essas multidões na igreja, eu só queria dizer uma coisa para vocês, irmãos, do fundo do coração. A palavra do Senhor diz que muitos serão eleitos como a areia da praia, mas poucos serão escolhidos. exatamente. Então, devemos analisar muito bem tudo isso que foi dito, né? O porquê, às vezes, um lugar que está lotado é porque, às vezes, não está seguindo à risca ali a palavra de Deus, né? A igreja que nós congregamos, ela não é muito grande, ela não tem muitos membros. Não. Mas a gente tem tido uma cobertura espiritual maravilhosa, sabe? Um acolhimento, Sim. né? Nós, como vocês já puderam perceber, somos deficientes visuais. Isso. O nosso pastor, ele dá muito apoio ao nosso trabalho na obra do Senhor. Nos apoiou. Ele não olhou para nossa deficiência, ele olhou para nós. Porque, sabe? olha, gente, eu quero dizer para vocês aí do outro lado, aí, que vocês estão vendo agora, é o seguinte: não olhem para nossa deficiência, para nossa limitação. Talvez você possa falar, mas esses missionários não têm visão. Sim, visão física nós não temos. A espiritual nossa está igual um cristalino. Graças a Deus, abertíssima. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: o Senhor Jesus, se ele fosse olhar para o homem como o homem olha, nós estávamos perdidos. Estávamos no mundo, como dizia um ditado antigo, no mato sem cachorro. Por quê? Porque as pessoas olham o defeito dos outros e esquecem de apontar os delas. Se a gente for analisar, né, irmão, ninguém é perfeito, né? Não. Porque tirando as deficiências físicas das pessoas, existem pessoas, por exemplo, mal educadas. Isso daí pra mim é um defeito, sabe? Como diz, soberbas. Tem aquelas que querem ser mais que os outros. Tem as vaidosas, que acham que tem que ser a mais bonita da igreja. Sim. Se ninguém me elogiar lá, eu não volto mais. Exatamente. Se o pastor não olhar para mim e falar, nossa, você não tá, irmã, mas você tá bonita. Ah, não agradei o coração do pastor. Não agradei o coração do irmão. Irmãos, nós temos que agradar é o nosso Deus. Nosso Deus. Se você não tem uma roupa bonita para ir pra igreja, não é a tua roupa que vai te salvar. Não. Sabe? Então, esse Jesus, é o nosso recado de hoje, O Senhor né? Jesus falou, vinde a mim como estáis. Como está, do jeito que você está. É. Né? Então, esse é o nosso recado de hoje. Isso. A diferença entre igreja lotada e igreja vazia. Exatamente. Sabe? Não é porque está vazia que ela é ruim. Muito pelo contrário. É a verdade que dói. As pessoas se sentem ofendidas e atingidas. Sim. E aí elas acabam se afastando. Só quem perde com isso é quem se afasta. Quem se afasta. E outra coisa, aproveite o momento que talvez sua igreja está pouca, tem muita gente, muito pouca gente, aproveite, que é ali que Deus está. Por quê? Mesmo que fosse só duas, irmãos. Sim, a palavra do Senhor diz: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Exatamente. Então, às vezes tem uma igreja lá que está lotada, lá, sei lá, não sei quantas mil pessoas. Mas será que o Espírito de Deus está ali realmente? E Deus me manda falar algo aqui para vocês. Vocês que por acaso está desviado, ou talvez está fraco na fé, ou talvez pensa de ir na igreja hoje eu não posso porque eu estou cansado, mas eu vou amanhã, eu vou depois. Olha o que Deus manda falar para vocês. Não se desanime. Procure a Deus o mais rápido possível. Volte para Ele e aceite Ele o mais rápido possível, porque o Senhor Jesus está voltando. Se Ele pegar vocês despreparados, sem Ele, vocês podem ficar para trás. Né? Então, o meu desejo de todo coração, aceite o Senhor Jesus enquanto pode achar. É isso, irmãos. Esse é o nosso recado para vocês de hoje. Procure a igreja. Sim. Não a mais bonita, a maior, a mais famosa. Não. E sim aquela que realmente você vai se sentir acolhido e sentir lá dentro, né, por mais humilde que seja, a presença de Jesus. Que é isso que importa. É isso aí. Um abraço. A gente vai ficando por aqui, né, irmão? Vamos ficar por aqui. Desde já deixo meu abraço aqui do missionário Ronaldo a todos. Um abraço da missionária Mara e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.